Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Olá a todos, bem-vindos ao Poder Público desta semana, hoje conduzido por mim, que sou a Sónia Sapage, na companhia da Leonete Botelho, Olá. da São José Almeida Boa tarde. e do Luciano Alvarez, todos da editoria de política do jornal. Até este momento não houve um momento mais importante na semana política do que a manifestação de forças de segurança que aconteceu ontem em Lisboa. Sob o lema Tolerância Zero, o protesto foi convocado pelas associações sindicais, mas acabou muito marcado pelo Movimento Zero. E eu começava por aí, aproveitando o facto de termos connosco o Luciano Alvarez, que acompanhou toda a manifestação, desde Marquês de Pombal, perguntava: Luciano, quer-se explicar o que é isto do Movimento Zero e de que modo, sobretudo, ele se fez notar na manifestação? Pois esse é que é o problema, não sei. Nem sei eu, nem sabe os polícias que os apoiam, nem ninguém sabe. Diz que são de extrema-direita porque nas suas páginas nas redes sociais já tomaram posições muito radicais e próximas dos movimentos de extrema-direita. Dizem defender os interesses do político, mas nós não sabemos quem eles são. No limite podem nem ser polícias. Pois, eu ontem, por exemplo, falei com um dos senhores que estava a vender t-shirts do Zero lá junto ao Marquês de Pombal. Ele não quis dar o nome, diz que podem filmar, podem fotografar, mas eu não dou o meu nome, mas disse-me que era um ex-agente, que não era já agente, e que era um apoiante do Zero. Como é que eles agiram ontem? Foi muito surpreendente, porque para além das vendas de t-shirts, venderam centenas, se não milhares de t-shirts, a 5 euros cada uma. Tu já fizeste relatos à equipa, mas era curioso recuperares aqui alguns deles. Eu cheguei ao Marquês de Pombal uma hora antes do início da concentração, que estava marcada para a 1 da tarde. Cheguei por volta do meio-dia. Ainda não tinha chegado nenhuma caminhonete, já se juntavam ali uns homens e mulheres das polícias e começaram a chegar as caminhonetes. E as pessoas que saíam das caminhonetes, os agentes da PSP e os militares da GNR, vinham trajados à civil, não traziam t-shirts, e de repente começavam a aparecer com t-shirts vestidas, brancas e presas, com uma bandeira portuguesa e o símbolo do Zero, e comecei a tentar perceber de onde é que vinham aquelas t-shirts, quem é que as estava a distribuir. Não estava em ninguém, estavam a ser vendidas em 2 pontos do Marquês de Pombal distintos. E a determinada altura era tanta gente a comprar t-shirts que estavam a haver filas com mais de 100 pessoas para comprar as t-shirts. Eu vi, por exemplo, um agente que comprou 20 t-shirts. E outros compravam 3 e 4 e distribuíam, e de repente mais de metade ou uma grande parte daqueles homens que se estavam a preparar para a manifestação estavam com t-shirts do Zero vestidas. E Zero era a palavra de ordem. E Zero não foi. Pronto, todos eles falavam do Zero e na importância do Zero e que o Zero é que nos apoia, mas há um momento muito importante que é, a determinada altura já a manifestação está perfilada para marchar. E chega uma tarja grande do movimento. E os homens que transportavam a tarja e os homens que vinham atrás deles, de repente começam a fazer aquele gesto de juntar o indicador com o polegar e os outros 3 dedos no ar, e a gritarem 000, e aquilo de repente transmitiu-se a todos os manifestantes, e aquele símbolo que nós hoje, muitos provavelmente não sabiam que é um símbolo também usado pela extrema-direita e por movimentos racistas, tornou-se viral na manifestação e acompanhou os manifestantes até à Assembleia da República, e o grito principal da manifestação foi de facto Zero. Agora, também os homens que transportavam a tarja e que aparentemente seriam dirigentes, entre aspas, do movimento, também eles aceitaram dar a cara, mas não aceitaram dar um nome. Alegam que este movimento não tem nomes, este movimento são todos os polícias e todos os GNRs. A verdade é que é um movimento inorgânico que nasceu nas redes sociais, não é? Não tem existência física, propriamente dita, e de algum modo a mim faz-me lembrar aqueles coletes amarelos e aqueles movimentos que em Espanha também há não me recordo exatamente o nome, mas faz lembrar
Faz lembrar de alguma forma isso? Pois, mas há uma coisa que é verdade. A maior parte daqueles homens e mulheres que estavam na manifestação, que os sindicatos calculam que fossem cerca de 13 mil, estão com aquele movimento. Mesmo não sabendo o que é. Mesmo Estiveram ontem. Mas estiveram de uma forma muito clara, mesmo sem saber para onde é que eles os querem levar. Tivemos a esse propósito um caso curioso de um deputado que até usava uma pulseira e nem sabia o que é que ela queria dizer. Ela sabia o que ela queria dizer, não sabia, apoiava as causas deles, apesar de não saber quem era. Leonete, queres falar Sim, eu reparei quando entrevistei o André Ventura há cerca de um mês que ele tinha uma pulseira. Eu confesso que na altura não sabia exatamente o que é que aquilo significava. Fiquei com aquela ideia, aquela imagem na cabeça, e ontem quando andava a navegar na página do Movimento Zero no Facebook e vi a pulseira, identifiquei imediatamente, e as fotografias que temos mostram claramente, e perguntámos, a Maria Lopes perguntou ao deputado André Ventura e ele disse que sim, que era apoiante das causas do Movimento Zero há muito tempo, e que, portanto, mas que não havia ali nada de extrema-direita, nem estava relacionado, apenas apoiava as reivindicações daquele movimento. No entanto, eu acho que há aqui algo mais subtil por trás, quer dizer, ou pelo menos há aqui uma série de coincidências que nos levam a pensar que pode haver aqui alguma associação de que os próprios polícias que integraram ontem a sua esmagadora maioria não saberá. Nós já ouvimos falar do The Movement, o movimento que o Steve Bannon estava a tentar e tentou introduzir na Europa, chama-se The Movement, o movimento. Acho que não há aqui, que há aqui uma coincidência muito próxima, de nome inclusive, e do símbolo, não é? Que é um símbolo, esse movimento do Steve Bannon, que foi o estratega de Donald Trump, tem como objetivo alinhar e juntar, unir todos os movimentos de direita, que nós chamamos de extrema-direita na Europa, criar e formar novos líderes, ajudar a financiar movimentos. Portanto, tudo isso está descrito pelo próprio Bannon, que também tem outras instituições na Europa a formar líderes radicais. E, portanto, há aqui também uma curiosidade. Eu fui acompanhando através do Facebook o que é que o Movimento Zero ia fazendo, e o Movimento Zero, de facto, dava instruções via Facebook de como a manifestação se deveria comportar, e comportou-se exatamente como estava ali dito. Inclusive, a certa altura diz: podem vestir as t-shirts, tajas para a frente, e começam, portanto, há ali toda uma organização. Tudo isso causou muito embaraço aos homens dos sindicatos, que têm com certeza a noção que foram apagados completamente, apesar de serem os organizadores, foram apagados por Já agora, há uma outra curiosidade. Eles, a certa altura, delimitam, portanto, através do Facebook, dizem: deixem 2 metros, um corredor de 2 metros entre as baias que vedam o acesso à escadaria da Assembleia da República e a manifestação. Curiosamente, esse corredor foi exatamente utilizado pelo deputado do Chega e os seus apoiantes, os apoiantes do movimento. Foi a única pessoa que se viu atravessar esse corredor para se dirigir à manifestação. Foi ali que o deputado André Ventura falou às televisões, dizendo inclusive que o movimento sindical, que o sindicalismo, tal como conhecemos, está moribundo, que agora estes novos movimentos que unem todos os homens e mulheres de uma classe, portanto, têm toda a sua legitimidade. Isto é uma nova, é um movimento sindical 2.0, e portanto há aqui de facto demasiadas coincidências na ligação entre o movimento Zero, que dominou claramente a manifestação, e o Partido Chega de André Ventura. E acho que hoje nós temos um comentário do Nuno Ribeiro que diz mesmo que ficou muito patente essa ligação, e eu concordo em absoluto com ele. E apesar de não se conhecerem os líderes, há de facto uma liderança na obscuridade deste movimento. E uma das coisas que eu me questionava, e tu falaste nisso agora, é de onde é que veio o dinheiro, porque havia dezenas e dezenas de cartazes com os símbolos
do zero, e eram cartazes industriais, não eram coisas feitas à mão em papelão, não, eram cartazes industriais. E mesmo as t-shirts, alguém teve que as mandar imprimir, e por 5 euros, a vender por 5 euros, provavelmente não ganharam muito dinheiro. Reparemos Mas que tem de se organizar não é? para as... Reparemos para as- que as t-shirts têm a bandeira nacional à Tem. frente, portanto são altamente Nacionalistas. Nacionalistas, sim. Também é preciso reparar, aliás, o André Ventura não escondeu que ele vestiu uma t-shirt em plena Assembleia da República, Levou-a para o plenário, levou-a sim. para o plenário, falou com ela aos jornalistas no Parlamento e, portanto, e essa de certeza que ele não foi comprar ao Marquês de Pombal. Achas que esse momento dele entrar no plenário e vestir a camisola tem algum... Temos de lhe dar algum significado político? Devia ter acontecido? Havia maneiras de o evitar? São José? É assim, quem deveria ter evitado a partida é o deputado. O deputado André Ventura é um deputado com mandato nacional, eleito para representar os seus eleitores e o povo português. Nenhum deputado está no plenário da Assembleia da República e é eleito para fazer ativismo cívico, porque isto é ativismo cívico, nem sequer esse ativismo sindical, dentro do plenário da Assembleia da República. Eu sei que o deputado é eleito, mas se alguém nas galerias tivesse vestido uma daquelas camisolas, ou sempre que nas galerias há uma tentativa de manifestação de qualquer tipo de posições de ativismo cívico ou social... Populismo, São José, populismo. Não, mas não é isso. Sempre que há uma manifestação no Parlamento, nas galerias, de alguém que mostra uma camisola ou alguém Sim, claro, que mostra um está a cartaz, manifestar-se. a polícia põe-nos fora. É evidente que a polícia não pode levar um deputado eleito para fora do hemiciclo, é constrangedor. E a Agora, polícia nunca o faria ao André Ventura? não sei, se calhar a polícia que está de serviço na Assembleia, se mandassem fazer, fazia. Agora, não pode ser assim que se lida com o deputado. Agora, a verdade é que o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, tem que criar regras internas de civilidade e de comportamento parlamentar que tenha que abranger o doutor André Ventura. Porque o deputado André Ventura não pode querer exigir e receber os direitos dos outros deputados e depois não cumprir os deveres e respeitar as regras a que todos os deputados estão obrigados. Isto por um lado. E eu queria aqui também chamar a atenção para uma outra dimensão que tem mais a ver com o poder político desta manifestação. Isto é um movimento inorgânico, certo? É um movimento de novo tipo do ativismo social radical de extrema-direita nas redes sociais, certo? Não é um sindicato. Não é? Não é um sindicato. Mas a verdade é que nos últimos anos nós assistimos em Portugal a uma multiplicação descabida de sindicatos de polícia. Sim, é verdade. Em que se multiplicaram São como 19. cogumelos, não é? Enquanto o poder político e o governo e os ministros da administração interna, não é deste governo, não é do anterior governo, isto é há anos que acontece, ignoraram em absoluto as necessidades das forças de segurança e os meios e o desinvestimento nas forças de segurança e a dignidade das pessoas que, para o bem e para o mal, protegem a segurança nacional e os cidadãos portugueses. Ignoraram, não receberam, não conversaram, não investiram, estiveram-se nas tintas. É porque eram muitos sindicatos, porque achavam que era um assunto que não interessava. Mas como é que tu negocias agora com o Movimento Zero? Que Não, com o tem Movimento cara? Zero, tu não negocias, mas o governo não tem que negociar com o Movimento Pois Zero. não existe. Não é, sabemos quem eles mas não é são. isso que eu estou a dizer, não estou a falar do Movimento Zero. O que eu estou a dizer é que foi criado aqui um vazio de resposta, uma ausência de resposta, um vazio, uma ignorância perante uma classe profissional que não é uma classe profissional qualquer, porque eu repito, para o bem e para o mal, garantem a segurança interna no país, e esse ignorar das reivindicações destes profissionais criou um descontentamento que abre espaço para aparecer um movimento destes, que aparecem por toda a Europa, apareceriam mais tarde ou mais cedo, com mais ou com menos implantação e com mais ou menos resposta. Mas o que é verdade é que os sindicatos são inoperantes,
Porque tu, daqui a bocado, tens mais sindicatos que polícias, não é? Há esquadras em que todos os polícias... Há um sindicato que só pertence a uma esquadra. E estão divididos, ainda por cima. Não, mas há um que só tem polícias de uma esquadra, ou de uma organização de esquadras, ou lá o que é, pronto. Isso por um lado. Está bem, mas a lei agora, deixa-me só acrescentar isto, a lei agora mudou há uns tempos e o governo só negocia com sindicatos que tinham mais de 1000... Está bem, Luciano, mas foi agora este governo, Sim. este ministro que está lá, isso é uma coisa que é do último ano. Sim. Não é? E, portanto, foi criado, de facto, um vazio por autismo do poder político, não é? Porque governar o país não é só dar devolução de rendimentos e aumentar o salário mínimo nacional. É ter uma ideia de comunidade e um projeto de comunidade para a comunidade e responder às pessoas nas preocupações da sua qualidade de vida, que não passa só pelo ordenado. Ou não passa sobretudo pelo ordenado. E isso não tem sido feito. Não tem sido feito na educação, não tem sido feito na saúde e não tem sido feito nas forças, no que tem a ver com a administração interna e com a segurança. Não é? E portanto agora está tudo muito aflito. Como é que a gente vai resolver o problema do Movimento Zero? E como é que a gente vai resolver o problema do André Ventura na Assembleia? Não sei, eu não tenho nenhuma solução para resolver isso. Agora percebo que a resposta tem que passar por uma atitude de presença do poder político, de presença do governo e dos partidos parlamentares, numa tentativa de restabelecer uma relação de confiança com a sociedade e com os cidadãos. E que só quando isso acontecer é que estes movimentos podem começar a esvaziar. Mas isso também explica, desculpa Sónia, isso também, tudo o que tu disseste explica também porque é que aqueles homens e aquelas mulheres aderiram tão facilmente a uma coisa que não sabem o que é. Mas é isso que eu estou há a anos dizer. e anos que andam a reivindicar uma série de coisas. Os sindicatos não eles conseguem andar, não é? Porque também não conseguem negociar com o governo e eles agarram-se, como eles próprios dizem, a quem fala a sua voz. Não é? Exatamente. Há aqui mais umas coincidências, desculpem a preferência por coincidências. Há 30 anos e 7 meses, no dia 21 de abril de 1989, foi o confronto entre polícias, os secos e molhados, na altura pelo direito à liberdade sindical. E na altura promovido em grande parte pelos movimentos de esquerda, pelos partidos de esquerda, naturalmente, sobretudo pelo PCP. E é muito curioso e desconfortável verificar que ontem os sindicatos tinham sido tomados por este movimento ao ponto de deixarem André Ventura usar o aparelho de som da organização e de alguns sindicatos terem manifestado muito desconfortáveis com isso. André Ventura dirigiu-se e foi o líder político, o rosto político daquela manifestação, e eu receio que nós estejamos a deixar que o governo, que o Estado, que os portugueses e que a ignorância de muitos dos homens e mulheres da polícia e da guarda possam permitir que André Ventura passe a ter um exército. É que não houve mais nenhum discurso, houve só a leitura de um o comunicado Chega, em voz neste off. momento, tem uma força armada do seu lado, e isto é muito complicado. Houve uma questão ontem que foi de facto desconcertante, que foi como o PCP e os sindicatos de facto acabaram apagados no meio daquilo tudo. E os partidos mais tradicionais. Normalmente nós teríamos dirigentes do PCP, dirigentes sindicais a falar, e ontem foi exatamente o contrário. Foi a direita que foi um deputado do CDS, com pouca importância, porque ninguém o ouviu. E que foi assobiado, não é? Foi assobiado. E um deputado do Chega que acabaram por entrar naquela manifestação. E há realmente um momento marcante, que é quando o André Ventura sai do Parlamento, desce aquele corredor, vem cumprimentar os manifestantes e acaba a discursar de megafone. E há outro momento também me chocou um pouco. Agora, isto também é aproveitamento político. Claro que é. Claro que é. Agora, aqui a questão é, onde é que começa? O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A questão é mesmo esta. Neste momento, a questão é e sobretudo, para mim, não é essa a questão. Para mim, a questão é qual é a resposta que o poder político e as organizações sindicais estão disponíveis e conseguem dar a isto, não é? Mas eu tinha aqui essa pergunta por acaso, que é: ninguém tem sabido responder nem ao André Ventura, nem a este tipo de movimentos. Ninguém sabe lidar com isto, ninguém sabe responder. A única forma de responder, na minha opinião, e a São José acabou de falar nisso, a única forma de responder é o poder político, é o governo.
a ter atenção aos motivos de descontentamento das polícias, neste caso em concreto, que não é uma classe qualquer, é a classe que garante a segurança urbana do país, do urbano E a rural, GNR rural. exatamente, Sim. portanto, a Ambas. segurança, não a Forças de segurança externa, segurança. mas a segurança interna do país, e portanto tem que de facto dar respostas. Nós temos que ver, por exemplo, aquelas fotografias, aquela fotogaleria que divulgámos, que nos chegaram, fotografias do estado de grande parte das esquadras deste país, e realmente é lamentável. Lina, Quer não é dizer, só isso. pessoas que têm as funções que têm, o grau de risco que têm e que não têm condições para trabalhar, ainda que o André Ventura extrapole e faça de cada pequeno caso, generalize como faz com tudo, o governo, o poder político tem que dar resposta às realidades desta, como do sistema de saúde. A única forma de conter estes movimentos é responder governar, é responder às necessidades sabes o que é sociais do preocupante? país. É que quando foi os camionistas e a greve dos camionistas, havia um sindicato novo, mas tu sabias quem eram os seus dirigentes, Mas o que é que Luciano, defendiam. isso é um Quando foi os problema, mas não enfermeiros é um- também aconteceu. Isso é um problema, não é o maior problema. Porque no dia em que estes polícias e que estes GNRs e estes guardas prisionais e todas as pessoas que fazem a segurança interna do país tiverem a noção de que o Estado olha para eles, que o governo pensa neles, está preocupado com eles, que é esse o papel do governo, eles não vão atrás de nenhum movimento inorgânico. Claro. Porque isto tem a ver com uma coisa que é básica, estrutural e caracterizante das democracias. Chama-se confiança. Claro. Confiar no Estado, confiar no poder político que gera o Estado. E, portanto, quem gera o Estado, quem representa, quem é o poder político, tem que se dar ao respeito e saber estabelecer uma relação com os cidadãos em que mostre que respeita aos cidadãos, É uma das palavras de ordem dos para sindicatos para a eles manifestação era poderem respeito. confiar neles. Mas é óbvio, é uma questão básica de qualquer relação social. Tu aqui assim, entre dois colegas, tu podes ter todas as brincadeiras, podemos às vezes discutir não sei o quê por questões de trabalho, mas as pessoas têm que se respeitarem, Claro. não é? Quer dizer, se tu não respeitas pessoas que são os responsáveis pela segurança do país, então vais respeitar quem? Claro. Não é? Quer dizer, não é só Sabes andar a que houve fazer outro- comícios houve outro- na campanha eleitoral. Houve outro momento que me impressionou e é o que levam movimentos destes, são este tipo de ações, é quando os homens e as mulheres que nos defendem e que de alguma forma defendem também a democracia e o Estado Democrático, cantam o hino de costas viradas para a Assembleia da República. Porque é a ruptura com o poder político, claro. Não é? É a casa da É democracia. marcante, sim. É o São- simbolismo é o da ruptura, é o simbolismo momento da- em que eles simbolicamente E marcam. esse momento impressionou muito. E- Curiosamente, não foi uma manifestação brutal em que tenha havido violência física, subir escadarias e. Mas olha como que este houve, momento é muito violento, Mas é houve muito uma violento. violência. Não, há todo aquele simbolismo, todo o simbolismo. Dos símbolos, Todo sim. o simbolismo. É E verdade. quando André Quer Ventura dizer- chega aos microfones e diz: tenham calma, vocês agora passaram a ter uma voz lá dentro. Sim. Quer dizer, nós temos aqui um. Quer de facto, dizer, Ele assumiu-se como o líder. Porta-voz e o líder de tudo aquilo. como Ele vai assumiu-se- assumir de tudo o que aparecer aí que mexa. Desculpa lá que isso também... mas as isso- classes mas- querem. Mas, claro, Há porquê? aquilo- Porque lhe dão espaço para isso, porque Não. os outros partidos, o que deviam ter feito ontem, sabes o que é que os partidos ontem deviam ter feito? Era discutir os. Era receber uma delegação. Isso Receber uma delegação. era assim que chegava a coisa. Estava um funcionário da Recebia Assembleia uma para delegação. transportar uma delegação da direção e havia uma da comissão da comissão parlamentar da administração interna que trata Mas destas falava questões, com quem, ou da José? primeira, Com a com os comissão. deputados, Pelo menos com a comissão. ouviam de viva quem voz. falava com os Com os deputados? sindicatos que lideraram a manifestação. Exatamente, mas que não era Porque quem se- estava a dominar a manifestação. Leonete, Mas se isso vaziava. tivesse acontecido, Esse é o problema. se isso tivesse acontecido, tinha esvaziado e tinha impedido uma coisa fundamental, que era que André Ventura tivesse espaço para subir ao palco. Isso sim, isso Percebes? completamente. A questão Porque é que era a Assembleia a pôr-se no seu lugar. É com a Assembleia que eles têm que dialogar. E não é inédito isto que eu estou a dizer. Não é? Eu Não vi é?
centenas de situações em que isto na Assembleia da República acontece. Há uma Mas manifestação eram à porta, há sempre, representantes. sempre dominados por representantes sindicais. Isto é de Oh, facto Sónia, um momento diferente. Nós É nunca tivemos diferente, isto é em diferente. Portugal. Nunca. Eu não estou a dizer o contrário, mas ontem o momento, André Ventura, líder O problema em do França movimento... foi o presidente não ter ninguém com quem dialogar do outro lado. Mas houve lá, mas, porque Sónia, os coletes amarelos não mas Sónia, tinham tu existência. aqui tens um problema diferente. Aquela manifestação ontem não eram os coletes amarelos. Porque a Não, manifestação não. São ontem os foi polícias. foi organizada por sindicatos. Portanto, havia ali um limite. Apesar daquilo já está tudo contaminado pelo símbolo do white power e que as pessoas nem sabem... Nem sabiam, a maior parte deles. daquela, a grande maioria daqueles Agora, homens e os que daquelas mulheres não trouxeram sabiam. a tarja e que Sim, aparentemente sim, seriam sim, mas não é sabiam o isso. que é que aquilo Deixa-me lá dizer representa. o que eu estava a querer explicar. Há um momento ali assim vital, que é quando quando eles chegam à porta da Assembleia, eles deviam ter sido imediatamente convocados pelo Presidente da Assembleia da República, por uma delegação de parlamentares, de vários partidos, pela comissão que trata da primeira comissão, por exemplo, serem convocados e serem colocados dentro os dirigentes reais sindicais que me convocaram a manifestação. Se isso tivesse acontecido, Perdia força o Ventura não tinha espaço para ir Sim. para cima de um coiso dizer o quê? A manifestação estava a ser recebida pela Assembleia da República. Percebes? Portanto, limitar, ou seja, não resolve, porque não é ir agora resolver o problema de pessoas já estão indignadas, Mas olha, estão revoltadas. os e dirigentes entraram em sindicais foram ruptura. recebidos pelo governo dias antes. Exatamente. Vários. Eu acho de Vários. facto que ontem o próprio movimento sindical da polícia deve ter tido um banho de realidade. E muito provavelmente terão acordado para os riscos dentro da própria polícia e dentro do movimento seu sindical. próprio movimento. Exatamente. Portanto, eu quero acreditar, e tenho aqui uma nota de otimismo, que é o movimento sindical, que é organizado, que se sabe quem é, com quem se negocia, que pode convocar greves, que pode tomar iniciativas de facto cívicas importantes, como parceiro que é das instituições, como instituição Que é, contribui para que não haja mais radicalismo em Portugal. Acredito e quero acreditar que vamos assistir a uma coisa diferente no dia 21 de janeiro se vier a verificar uma nova manifestação. Se vier a verificar. Porque a questão é que este movimento Porque eu não também- consigo acreditar que o movimento sindical tradicional possa permitir este tipo de coisas durante muito tempo. E ontem Morrer, não é? Matar-se. Exatamente. E O que ontem e foi quer o André Ventura o principal quis, sindicato foi da declarar PSP, a morte quer ao o movimento sindical da polícia. quer o principal sindicato da PSP, quer o principal sindicato da GNR, são presididos por homens de grande credibilidade e muito sensatos. Não, Sim, e o César Nogueira, não é? que é precisamente o presidente da Associação E Portuguesa ele dos criticou, Profissionais da ele- Guarda, ficou muito desconfortável. Homens muito e respeitados criticou, e muito portanto, conceituados. Eu acho que isto também é um despertar para esses riscos. O Movimento Zero não conseguiria fazer metade daquilo porque tinha de pedir autorizações, marcar. Eles não usam esses meios. Não usa, mas tu para teres uma manifestação tens de fechar, tens de avisar alguém, Tens de que ter uma pedir estrutura Sim, que conduz à não é? manifestação. Exatamente. não é? Mas eles E contaminam uns dos precisavam- outros. Exato, eles precisam da estrutura sindical para a contaminar e esse é o grande A maior perigo. parte das pessoas não sabe, mas uma manifestação que reúne 13 mil pessoas tem um estado de organização enorme. Exatamente. Precisa lá ir para ver que nada daquilo acontece ao acaso, tudo aquilo é desenhado. Não é? Sim, mas ao contrário das manifestações tradicionais Sim. de funcionários públicos, porque na Sim. verdade os polícias também são funcionários públicos, são precedidos de um pré-aviso de greve Claro. para aquelas horas. Tem que ter autorização, Isto não aconteceu não é? ontem. O que aconteceu foi que na esmagadora maioria dos casos os polícias meteram folgas. Sim, é verdade. Portanto, eu penso que o movimento sindical ontem tomou consciência do que é que realmente se pode estar aqui a passar pode estar a ser- e dos riscos para si próprio Vamos ver se ainda vão a tempo. e acredito que Até porque o vai... problema não passa só pelo movimento sindical, Mas- passa pelo movimento sindical e pelo poder político. O poder Dos partidos. político não pode continuar a dormir. Tradicionais. E os partidos na Assembleia não podem deixar, como deixaram André Ventura na véspera da manifestação, sem nenhuma resposta àquilo que o deputado vai para lá dizer. Pelo menos têm obrigação, como nós jornalistas temos obrigação, de desmontar alguns dos argumentos, de repor a verdade em algumas mentiras que ele diz e de trazer aqui, fazer um contraponto. Não podem deixar André Ventura a falar Falar sozinho. sozinho, muito menos dentro da Casa da Democracia.
que foi um bocadinho a resposta que deu ontem o PS, foi vamos deixá-lo falar sozinho, que é um perigo. Já percebemos que há aqui vários pontos para explorar nos próximos dias e nos próximos meses, inclusivamente de que forma isto vai contaminar o discurso da própria direita, que nós já percebemos que está a contaminar um bocadinho. Hoje, de qualquer modo, ficamos por aqui. Até à próxima. Obrigada. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.